Telescópio começando para você que se liga com a gente através do canal 8 da NET, através das redes sociais aqui da TV Itapetininga. É sempre uma alegria poder estar juntos e hoje para falar de um assunto muito importante que é a educação. Nós tivemos no jornal Correio de Itapetininga dessa última sexta-feira que a notícia então que foi divulgada pelo governador do estado de São Paulo que as aulas presenciais do estado elas voltam em setembro com um sistema de rodízio. Como isso impacta a educação, como isso impacta a vivência dos alunos, dos professores, esse trabalho todo que está sendo desenvolvido na nossa cidade, em todo o estado de São Paulo. Então, para conversar um pouquinho mais a respeito disso, nós temos a socióloga Thaís Maria Souto. Ela vai conversar com a gente, vai trazer para a gente a opinião dela a respeito de tudo isso, né? E como nós devemos avaliar toda esta volta e a necessidade de tudo isso. Thaís, boa tarde, muito obrigado pela presença aqui no Telescópio com a gente. E já conta primeiro, né? Era algo que era esperado pelos professores, era algo que era esperado para esse momento, porque não tinha mais como continuar só com as aulas remotas, Thaís? Boa tarde, Guto. Agradeço aí o convite, né, para a gente estar conversando um pouquinho sobre educação. Tá todo mundo ouvindo bem, né? Da última vez eu tive um probleminha, não consegui participar, mas hoje acho que tá tudo certo. Tá tudo certo. Beleza. Bom, quanto à sua pergunta, né, na verdade, eu acho que no caso dos professores é o contrário, né, Guto? Pelo que a gente tem percebido, não só os professores, mas os pais também, tá todo mundo um pouco apreensivo ainda com relação à volta às aulas, né? De fato, a gente está a gente está indo já para o 4º mês aí de trabalho remoto, de ensino à distância. Porém, essa volta que foi anunciada aí para setembro, né, na semana passada, pelo governador e pelo secretário da Educação, ela ainda nos deixa um pouco apreensivo, porque eu acredito que uma das questões que mais tem preocupado professores e gestores aí da escola é com relação à questão da infraestrutura, principalmente das escolas públicas, né? Porque para a gente fazer esse retorno, esse sistema de rodízio, a gente precisa ter vários aparatos aí de segurança e de higiene que a gente não tinha no nosso cotidiano, né? E muitas vezes faltava em algumas escolas, né? Tô falando assim no sentido da escola pública, principalmente, né? Então, sabonete, papel toalha, álcool em gel, as máscaras, né? Então, eu acredito que isso ainda tá deixando muitos professores e pais apreensivos, né? A gente tá vendo aí nas redes sociais algumas manifestações aí de pais que, inclusive, falando que não pretendem mandar seus filhos para a escola em setembro, mas eu acho que também tudo depende do encaminhamento aí das questões de saúde, né? Porque o vírus, infelizmente, ele ainda está circulando muito, a gente está tendo um número muito alto de contaminação e eu acredito que cada cidade vai ter que avaliar a sua situação, né? Itapetininga aí, sexta-feira, a gente teve a triste notícia aí de 100% de ocupação dos leitos de UTI. Hoje, por exemplo, seria inviável e impossível você fazer um retorno de volta às aulas, né? Porque você colocar, mesmo que seja, né, a proposta do secretário é a gente voltar com 35% dos alunos em setembro em sistema de rodízio, ainda é um número alto, né? Pensando numa escola grande, que tenha muitas salas de aula, a gente tem aqui na cidade de Itapetininga, por exemplo, 2 escolas que são muito grandes, por exemplo, Sebastião Vilaça, né, que fica ali na Vila Regina, ou então Peixoto Gomide, ali no centro. Você contabilizar 35% dessas escolas é um número muito grande de jovens, adolescentes e crianças que vão estar em contato, né? Mesmo com a questão da segurança, das máscaras e etc., você está colocando pessoas em circulação. Então, eu acho que o nosso otimismo enquanto professor para voltar para a escola vai depender de como que vai estar a questão da contaminação do vírus na nossa cidade, em cada cidade, né? Eu acho que cada cidade vai ter que fazer a sua análise aí, porque a gente sabe que tem cidade que não está no mesmo estágio que o nosso, né? Então, por exemplo, São Paulo, Sorocaba, algumas cidades mais para o interior do estado, talvez não tenham o índice de contaminação que a gente tem. Então, tudo isso vai depender de como a situação vai estar em setembro.
Mas o secretário também, esse secretário da Educação, ele tem dialogado bastante com os professores através do aplicativo, né, que a Secretaria da Educação criou, que é o Centro de Mídias. Ele está em constante diálogo, né, isso é uma coisa assim, que eu acredito que seja positiva. O que ele afirmou, né, assim como o governador também, é que a cidade, para ela poder retornar não, né? Assim, iniciar essa nova etapa aí de retorno à escola, né, física, vamos dizer assim, a cidade precisa estar 28 dias na fase amarela, né? Que é a fase 3 que o governo do estado criou para classificar, né, a situação das cidades com relação ao risco, né, de contaminação e do vírus, né? Então, por exemplo, pensando em Itapetininga aí, a gente teria que estar no mês de agosto inteirinho na fase amarela. E nós estamos na fase vermelha nesse momento, né? Então a gente precisa sair dessa fase vermelha para que seja possível pensar num retorno presencial, né? E, enfim, a gente está bastante apreensivo, né? Tem vários fatores também que têm preocupado os professores, né, assim, pesquisando aí, né, ouvindo também, né, e eu falo por mim também, né, são várias coisas aí que nos deixam apreensivos, né, também ansiosos, né, porque trabalhar dessa forma tem sido muito difícil mesmo, mas como que nós vamos enfrentar também a questão da aprendizagem, né? Como que nós vamos fazer esse retorno frente à grande defasagem que a gente tem sofrido nesses meses? E não só por questão de acesso, eu acho que a questão de acesso é o que mais implica no caso dos alunos da rede pública, né? Mas também pelas questões emocionais, pela falta de adaptação de alguns alunos com relação à rotina de estudos. A gente sabe que a rotina não é a mesma, que os alunos não estão conseguindo se dedicar como gostariam e como era, né, quando a gente estava em situação presencial, que o aluno estava ali às 5, 6 horas se dedicando na escola, no ambiente de aprendizagem, né? Agora, esse ambiente de aprendizagem, ele se mistura com a casa, com os afazeres domésticos, com os outros irmãos também que precisam acessar a internet, as aulas, o computador, né? A questão emocional também, que eu acho que é uma coisa que a gente fala pouco, mas é uma coisa que precisa muito ser observada, o emocional dos professores, o emocional dos alunos, o emocional da família, porque nós sofremos bastante, né, com essa questão do isolamento, com essa mudança radical na nossa rotina, né? A gente teve um rompimento, assim, numa rotina de trabalho, de estudos, de casa também, né, que estávamos acostumados, e readaptar tudo isso não é fácil, né? Alguns se adaptam fácil, né, que as pessoas falam, né, que é a resiliência, né, que é a capacidade da gente se adaptar, de enfrentar as dificuldades, né, mas nem todos têm o mesmo grau de resiliência, vamos dizer assim, né? Então, essas são aí esses são os desafios que eu acho que vamos enfrentar no retorno às aulas, e se esse retorno acontecer como a Secretaria da Educação e o governo do estado estão prevendo, né? Mas eu acho que, na verdade, é um pouco imprevisível. Tudo vai depender de como a situação do vírus vai estar em setembro. E é isso que nos deixa um pouco apreensivo, né? Depende também de como as pessoas, a população, eu acredito que, né, a postura com relação ao vírus também tem a ver com a cultura e com a educação das pessoas, né? Enquanto as pessoas não se conscientizarem, não pararem de circular, pararem de se aglomerar, utilizar máscara corretamente, utilizar álcool em gel, essas coisas que a gente já está um pouco desgastado até de tanto repetir, não vai ter retorno para a escola, né? Não vai ter. Enquanto a gente não vê as pessoas tendo uma postura correta e de bom senso com relação ao vírus, eu acho muito difícil a gente fazer com que 13 milhões de adolescentes e crianças, que esse é o número de alunos da rede pública no estado, fazer com que 13 milhões de seres humanos aí retornem, né, para esses espaços públicos.
Então, é bem complicado. Muito bem. E Thaís, falando justamente a respeito dessa palavra que foi utilizada até, né? Sistema de rodízio, né? Citando 35% dos alunos, tudo. Como pensar um retorno dessa maneira, né? Seria, vamos dizer assim, seria uma aula uma vez por semana, só presencial? Seria o resto das aulas todas de forma remota, continuando? Como que se pode pensar um retorno de 35%? O secretário, no dia que foi feita a divulgação, né, junto com o governador do estado, no período da tarde, ele fez uma reunião, né, com os professores pelo aplicativo e houve muito essa pergunta, né? O que ele está pensando, né? O que a Secretaria da Educação está pensando? Esse rodízio, na verdade, ele não vai excluir o ensino à distância, né? Então, na verdade, essa volta às aulas, ela vai acontecer junto com o ensino à distância que nós já estamos fazendo. Isso também tem preocupado os professores, porque vai virar uma carga dupla de trabalho, né? Então, além de a gente atender esses alunos que vão para a escola em forma de rodízio, a gente vai ter que atender os trabalhos à distância. Então, o que ele está propondo, por enquanto, a secretaria ainda não divulgou se vai ser uma ida por semana, ou dia sim, dia não, né? Você fazer esse rodízio entre grupos de alunos, eles ainda não divulgaram essas estratégias. O que a priori foi falado é que haverá um rodízio e que a escola ficará aberta para entrega de atividades toda semana. Então, significa que pelo menos uma vez por semana esse aluno vai ter que ir para a escola entregar as suas atividades. E o sistema online que a gente está utilizando, ele vai permanecer. Eu acredito que até o ano que vem a gente ainda vai continuar usando essas ferramentas online, e eu acredito, inclusive, que essa pandemia, ela foi uma oportunidade do mercado mesmo em torno da educação, para vender essas plataformas e para que essas plataformas comecem a fazer parte do cotidiano das escolas públicas a partir de agora, e eu acho que meio que para sempre, assim, mas a gente ainda não sabe como que isso vai ser. Outra coisa que foi falada sobre o rodízio, né, é que esses alunos, então, vão uma vez por semana para a escola ou mais, a gente ainda não sabe, né, quantas vezes ele vai para a escola por semana. Haverá, então, distanciamento entre as carteiras de 1,5 metro, não poderá ser feito palestras, feira de ciências ou qualquer atividade que proponha aglomeração. As aulas de educação física poderão ser feitas também, mas desde que respeitando 1,5 metro de distância, né? Nas orientações está realmente 1,5 metro de distância, né? Haverá também uma organização dos funcionários da escola com relação à medição de temperatura de todos os alunos que entram, organização das filas, os recreios, horários de intervalo, recreio, né, antigo falar recreio, na verdade, intervalo, né, o intervalo ele também não vai poder ser feito como era antes, né, todas as salas juntas no mesmo horário, então esse intervalo ele vai ser por turmas, então não vai ter aglomeração, distanciamento dos alunos nas mesas para comer merenda, porque a merenda também é uma questão muito importante, eu acho que, né, a merenda é uma necessidade aí na vida de muitos alunos, né, um sustento aí na vida de algumas famílias, e a disponibilidade de máscaras para esses alunos e materiais aí de EPI que a gente fala para os professores e funcionários. Tudo isso que eu descrevi é o que preocupa, né, os professores e funcionários, porque até então muitas escolas do estado elas não têm essa infraestrutura, a gente nunca teve em algumas escolas, né? Primeiro que às vezes falta funcionário suficiente, e você pensar que para você organizar todas essas crianças e adolescentes, você vai ter que ter muito funcionário, né? Porque é a fila da entrada, é a saída para o banheiro, é a organização das carteiras, a observação no intervalo, no pátio, na merenda, de como que esses alunos vão se comportar, eles vão saber, eles sabem utilizar, vamos pensar nas crianças, né, de 6º ano, ou então do ensino fundamental, infantil,
a utilização da máscara corretamente. Criança pequena, a gente sabe que não tem a mesma postura, até por uma questão da idade mesmo, né? O desenvolvimento com relação ao controle de pegar nas coisas, pegar na boca, pegar no olho, no rosto, né? Isso preocupa muito, né? Então, a gente não sabe como que isso vai funcionar. Então, eu acho que o Estado, a Secretaria da Educação, o governo do Estado, eles precisam garantir para pais, professores, funcionários e gestão de que nós teremos materiais e teremos funcionários o suficiente para que essas regras sejam cumpridas, né? Para que essa volta às aulas ela seja segura para nós, né? Enquanto nós não nos sentirmos seguros com relação a todos esses mecanismos, vai ficar difícil, né? Então, eu acredito que esse retorno aí, ele, de forma alguma, ele vai ser um retorno como era antes, né? Eu acho que vai demorar meses até que a gente retorne, até que a gente volte a ter um cotidiano na escola como era antes da pandemia, né? Muito bem. E Thaís, só mais um assunto aqui, para nós já partimos também para o final dessa entrevista aqui, mas é justamente a respeito do Enem, né, dessa prova. Nós já tivemos aqui outras entrevistas com você, conversando, tudo, falando como seria, qual a necessidade de se fazer isso agora, deixar para depois. Nesse momento, até agora, o que nós temos é que o Enem foi adiado, mas acontece ainda esse ano. Seria isso, Thaís? Nós ainda não obtivemos resposta com relação ao Enem, né? O último ministro da Educação, que saiu, né, que deixou o governo, ele, até então, ele deixou uma enquete nas plataformas do Ministério da Educação, do MEC. Essa enquete, inclusive, a gente está divulgando, pedindo para professores e alunos para que eles respondam essa enquete, para decidir aí qual data seria. Só que assim, é bem complicado, estamos muito apreensivos você decidir a volta, né, a data desse vestibular, desse exame nacional, através de uma enquete. Eu acredito que primeiro a gente precisa ouvir os especialistas, tanto na área da educação quanto na área da saúde, e principalmente aí os reitores, os coordenadores, gestores aí das universidades federais, que são as que utilizam o Enem, né, como forma de... não só as particulares, também as faculdades também, que utilizam o Enem como forma de entrada aí para a universidade, o acesso ao ensino superior, né? Então, a gente questiona muito o fato disso estar sendo feito por uma enquete aberta para todo mundo, né? Eu acho que é importante que a gente também participe dessas decisões, mas estamos sem respostas. Estamos sem ministro da educação, estamos sem um direcionamento nacional, tá muito complicado, assim, né? Essa pandemia aí, ela tem mostrado, né, vários problemas aí estruturais com relação à educação. E começa aí por essa falta de direcionamento a nível federal, né? O que a gente vê aí, então, é os governadores tomando atitude, prefeitos e governadores aí tendo que assumir uma direção que, na situação que a gente está, talvez seja até melhor do que deixar isso, né, na mão do governo federal, mas estamos sem respostas, né? Isso é muito complicado, Tem um grupo de pessoas, muitas pessoas na internet aí estão levantando alguns abaixo-assinados, inclusive, não só no ensino básico, mas também no ensino superior, para que o ano letivo seja cancelado, né? Para que a gente cancele o ano letivo de 2020, né? E isso implica, assim, em várias questões estruturais. Isso também precisa ser discutido com muita seriedade, né? Porque implica aí na formatura de pessoas que estão fazendo a faculdade, pessoas que estão para terminar o terceiro ano, implica em matrículas nas escolas privadas, né? Nas universidades, nas faculdades privadas também. A gente não teria um novo número de matrículas, no ensino, nas faculdades e universidades públicas também. Então, tá bem complicado, assim, tá bem complicado prever como é que essa situação vai ser, né? Havia uma discussão inicial aí sobre a possibilidade do Enem ser em novembro, e
eu acho que também tudo vai depender de como a pandemia vai caminhar nos próximos meses. Tem vários concursos públicos que a gente tem visto aí também, concursos para diretor de escola, concurso para professor também, a gente vai ter aí um concurso público em Sorocaba aí também, e todos esses concursos estão sendo adiados, né, porque não tem como você colocar um grande número de pessoas num espaço aí para fazer prova tão rápido, né, pelo menos até setembro a gente não sabe ainda como vai ser. Muito bem, Thaís, muito obrigado pela participação aqui com a gente, muito obrigado por tirar o seu tempo aí para comentar um pouquinho desses assuntos que são tão importantes nesse momento, né? Que é pensar a nossa educação, pensar os rumos que tudo isso tem tomado. É claro que a cada dia as coisas vão mudando nesse tempo, né? Mas é sempre muito importante estar conversando a respeito disso. Muito obrigado. Se quiser deixar um recado aqui, final, o pessoal que está acompanhando com a gente, fica aberta a câmera do telescópio para você. Eu que agradeço, Guto, fico muito feliz com o convite, porque eu acho que a educação ela é a raiz da solução de muitos problemas que a gente enfrenta aí na sociedade, e se a gente não olhar para a educação com a seriedade, com o comprometimento que ela merece, a gente ainda vai continuar tapando o sol com a peneira, a gente ainda vai continuar patinando em vários problemas sociais, econômicos e estruturais, né? Então, o recado eu acho que é para que a gente valorize a educação, escutem os professores, escutem os alunos também, né? Todos os sujeitos aí que estão envolvidos na educação, e que para que a gente possa, quem sabe, né, tirar essa grande lição da pandemia, que é dar valor para a educação, né? Dar valor para o papel do professor. Todo mundo percebeu o quanto que um professor faz falta na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, e o quanto que as escolas também são importantes na vida das famílias, né? Dos pais que são trabalhadores, da classe trabalhadora, de todo mundo, né? Acho que o meu recado é esse, e agradeço aí pelo espaço aí para a gente falar da educação. Abração, Guto. Agradeço. Muito obrigado, Thaís. Abração também.